Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, me chamo Diogo, faço parte do Ministério de Pregação da Arquidiocese de Sorocaba. E neste vídeo, irmãos, quero dar continuidade à série de estudos sobre a Carta aos Romanos. E neste vídeo, irmãos, de modo particular, irei demonstrar como a Carta aos Romanos ela está estruturada, qual é a sua organização por capítulos. Esta forma, irmão, de organização que irei mencionar a seguir, ela basicamente é um consenso entre os estudiosos da Sagrada Escritura. É claro que nós podemos encontrar uma outra diferença aqui ou ali, mas, no geral, esta organização nós podemos dizer, uma organização padrão, consensual da Carta de São Paulo aos Romanos. Esta divisão, essa organização, irmão, da Carta aos Romanos, nós podemos fazê-la dividindo em 6 blocos, em 6 grandes partes. E nós vamos perceber que cada um desses blocos ocorrem também outras divisões menores. Tudo isso para facilitar o entendimento da mensagem. O primeiro bloco, irmãos, que nós iremos encontrar na Carta aos Romanos é aquilo que nós chamamos de prólogo ou prefácio, que é uma explicação que antecede a obra propriamente escrita. É um pequeno texto que vai dar uma noção geral daquilo que será abordado no decorrer do texto. Neste caso específico da Carta aos Romanos, o prólogo, o prefácio, ele se inicia no versículo 1 e vai até o versículo 15 do capítulo 1. E nós podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte vai até o versículo 7 e vai nos mostrar a saudação de São Paulo ao povo de Roma. E também vai nos dar uma noção daquilo que será trabalhado por ele ao longo da carta. Depois, do versículo 8 ao versículo 15, São Paulo vai fazer uma ação de graças. São Paulo vai render graças a Deus, vai glorificar o nome de Deus e vai falar também do desejo do seu coração de estar com os irmãos de Roma. E depois então, irmãos, nós chegamos ao segundo bloco da Carta aos Romanos. E este segundo bloco, irmãos, que vai tratar da salvação em Jesus Cristo, nós podemos dizer que é o principal bloco da carta. Aqui nós vamos encontrar a mensagem central de São Paulo. Esse bloco ele vai se iniciar no versículo 16 do capítulo 1 ainda e vai até o final do capítulo 8. Ou seja, são mais de 7 capítulos que São Paulo vai falar da salvação em Jesus Cristo. E a primeira parte, irmãos, está presente em 2 pequenos versículos, no versículo 16 e versículo 17. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, o título desses 2 versículos é a tese da epístola. Ou seja, aqui São Paulo vai deixar bem claro qual é a ideia principal de sua carta. São Paulo vai deixar claro de que a ideia principal é de que a da justificação pela fé. Depois então, irmãos, a partir do versículo 18, do capítulo 1 ainda, até o versículo 20 do capítulo 3, São Paulo vai falar de que todos os homens estão sob o julgamento de Deus, de que Deus não faz acepção de pessoas em seu julgamento, de que todos são julgados a partir de suas ações. Depois, irmãos, a partir do versículo 21 até o versículo 11 do capítulo 5, São Paulo vai falar da justiça de Deus unicamente pela fé. São Paulo vai nos mostrar de que a justificação vem pela fé. De que assim como o pai Abraão foi justificado pela fé, nós também seremos por meio de Jesus Cristo.
Depois, irmãos, ainda no capítulo 5, mas agora do versículo 12 ao versículo 21, São Paulo vai colocar Adão e Jesus Cristo em lados opostos. São Paulo vai deixar bem claro de que se por Adão a morte, o pecado entrou no mundo, por Jesus Cristo a graça, a salvação chegou até nós. Finalizando, irmãos, esse grande bloco, nós temos as duas últimas partes desse segundo bloco, que vai do capítulo 6 até o versículo 11 do capítulo 8. Aqui São Paulo vai falar da santificação, morte e vida com Cristo. São Paulo vai colocar de que a vida em Jesus Cristo significa morrer para o pecado. E de que esta vida nova é uma vida no Espírito, segundo a lei do Espírito. E por fim, finalizando o capítulo 8, São Paulo vai falar da glorificação eterna, da filiação divina e do sofrimento desta vida. São Paulo nos apresenta de que quem vive segundo a lei do Espírito se reconhece como filho de Deus e de que nenhum sofrimento desta vida nos separará do amor de Deus. Aqui, irmãos, nós encerramos este grande e principal bloco da carta aos Romanos. E entramos então num novo bloco, no bloco que vai falar sobre a restauração de Israel. Esse bloco vai do capítulo 9 até o capítulo 11. Aqui nós podemos dividir a restauração de Israel em 3 partes. A primeira parte está no capítulo 9 até o versículo 29. São Paulo vai falar da eleição do povo de Israel, das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento ao povo de Israel. São Paulo vai falar de que Deus não mudou em nada em suas promessas. Depois, irmãos, São Paulo vai falar da rejeição de Israel ao Evangelho. São Paulo vai nos mostrar de que Israel deixou de invocar o nome de Deus, que Israel não mais obedecia aos ensinamentos do Evangelho. Toda esta parte da rejeição de Israel se inicia no versículo 30 e vai por todo o capítulo 10. Depois, irmãos, em todo o capítulo 11, por todo o capítulo 11, São Paulo vai falar da salvação de Israel. São Paulo coloca de que pela misericórdia de Deus, Israel encontrou salvação. São Paulo nos diz de que pela fidelidade de alguns ao Evangelho, Deus olhou com misericórdia para Israel. A partir de agora, irmãos, nós entraremos naquilo de que alguns estudiosos vão chamar de a parte prática da carta aos Romanos. Do versículo 12, 13 e 14, São Paulo vai tratar da vida cristã. E ele inicia a sua fala falando de como deve ser a conduta do cristão na igreja. Como o cristão deve se comportar na igreja, na sua comunidade, como ele deve prestar o seu culto a Deus. Todas essas orientações práticas estão em todo o capítulo 12. Depois, irmãos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, São Paulo vai falar da cidadania cristã. São Paulo vai nos apresentar como deve ser o comportamento do cristão como cidadão. A observância das leis civis, a obediência às autoridades constituídas. Depois, irmãos, finalizando o capítulo 13, São Paulo vai falar da caridade, do amor, de que a caridade é a plenitude da lei, de que aquele que vive a lei do amor já cumpriu toda a lei. Depois, irmãos,
em todo o capítulo 14. São Paulo vai tratar também da caridade, mas da caridade agora com os irmãos, sobretudo com os irmãos mais fracos na fé. São Paulo nos diz que o cristão deve evitar as ocasiões de julgamento aos irmãos. Então, irmão, nós vamos chegando ao final da carta aos Romanos. Nós vamos encontrar aquilo que nós podemos chamar de epílogo. Em todo o capítulo 15 e praticamente todo o capítulo 16, nós vamos encontrar o epílogo. O que é o epílogo? O epílogo é um fechamento, um discurso, um resumo final da obra escrita. O epílogo pode trazer alguns elementos dos personagens citados, como, por exemplo, o que aconteceu com eles, os planos que eles possuem após o desfecho da obra escrita. E aqui nós podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte, irmãos, vai até o versículo 7 do capítulo 15. Aqui São Paulo faz algumas orientações, algumas advertências de como deve ser o comportamento cristão. Depois, do versículo 8 ao versículo 13, São Paulo vai fazer como que um breve resumo daquilo que ele escreveu. Nós podemos chamar esse trecho de o sumário da carta aos Romanos. Depois, irmãos, do capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 33, São Paulo vai falar do seu ministério. São Paulo vai falar do seu empenho em exercer o ministério de anunciar Jesus Cristo. São Paulo também vai nos apresentar o seu plano de missão, o seu desejo de ir até a Espanha, continuar o seu ministério. E também nos diz de que antes de ir à Espanha, é preciso de que ele passe em Jerusalém. Finalizando, irmão, o epílogo, São Paulo vai trazer as suas saudações pessoais. Praticamente em todo o capítulo 16, até o versículo 24, São Paulo vai trazer saudações a vários irmãos que contribuíram de alguma forma para o anúncio do Evangelho. Aqui São Paulo vai citar, por exemplo, Prisca e Áquila, Timóteo e alguns companheiros de prisão, entre tantos outros irmãos citados ao longo de todos esses versículos. E por fim, irmãos, nós chegamos ao final da carta aos Romanos. Nos versículos 25, 26 e 27, nós encontramos a doxologia. Doxologia, irmãos, é uma palavra de origem grega, da junção de 2 termos, doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra, ou seja, a glorificação através das palavras. A doxologia, irmãos, ela está muito presente como parte da liturgia em um culto de adoração a Deus. Ou seja, irmãos, São Paulo encerra a sua carta fazendo um culto de adoração, de glorificação a Deus através das palavras. Aqui, irmãos, nós encerramos toda a estrutura, toda a organização da carta de São Paulo aos Romanos. Que você possa continuar acompanhando os demais vídeos desta série de estudos sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.